Estamos de volta com a nossa linha histórica do currículo escolar no Brasil. Eu fui alfabetizada nessa cartilha. A primeira edição dela é 48 e ela acho que é a que mais teve edição. Escola Estadual Alfredo Bresser, uma das mais antigas de São Paulo. O professor Leontino foi diretor aqui por 7 anos até se aposentar no final de 2012. A nova diretora, Maria Hiroko Tanobe, recebeu o professor Leontino em uma visita. Ela está com a turma do terceiro ano A. Ah, está com o terceiro ano. Lá no final. Oi. O professor Leontino. Olha, então, você veio conhecer o seu trabalho. Aí, Elaine. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Alô, pessoal. Boa tarde. Bom dia, né? Aqui eles estão trocando porque eles estão fazendo alguns probleminhas de matemática aí, para um ajudar o outro, como é sala nova, né? Tem alguns alunos novos, então a gente está fazendo algumas mudanças de lugar. E todos estão alfabetizados, né? Que era o nosso objetivo aí, que todo mundo... Então, chegou aluno novo, né? Mas todos do ano passado são alfabetizados. O currículo de hoje, ele é diferente do currículo de quando o senhor começou a trabalhar como professor? Ah, sim, nós tivemos mudanças substanciais, né? Quando eu comecei, por exemplo, como professor, foi na época da ditadura, né? E, por exemplo, no ensino fundamental 1 e 2, no ensino médio e também no ensino superior, nós tínhamos algumas disciplinas nesse período que hoje não existem mais, né? Como educação moral e cívica, tinha a organização social e política do Brasil, tinha problemas brasileiros, né? Que aí já estudo de problema brasileiro, que era mais no ensino superior. Fica assim como aquela imagem ideal, né, do passado, né? Que os currículos antigos, né, bem antigos da 5692 contemplavam. Então você tem que cumprir uma carga horária, né, um currículo, onde você vai repetir as experiências do passado. Só que nós vivemos numa sociedade globalizada, as mudanças são rápidas e são profundas, né? A dinâmica é uma coisa impressionante. Então o aluno, ele precisa também aprender a interpretar essa realidade. Essas mudanças curriculares, o senhor sentia na pele como um gestor de escola? Às vezes a mudança é para atender uma certa ideologia, né? Por exemplo, chega um governo e quer dar mais ênfase na formação técnica, né? Preparar para o trabalho, e aí o currículo começa a sofrer alterações em função disso. Ocorre que eu acho que a escola deve preparar para o trabalho. Acho que isso, é claro, é preparar para a sobrevivência, inclusive. Mas a escola não pode estar tão voltada com disciplinas técnicas para aprender a somar, aprender técnicas de identificação, etc., sem dar ao indivíduo condição de pensar. O fato de a educação profissional ter sido imposta como obrigatória no ensino médio foi um dos pontos mais polêmicos da 5692. Esta lei é conhecida no Brasil como anteprojeto de lei desde 1970. Foi discutida primeiro a nível de Conselhos Estaduais de Educação. Todos os Conselhos Estaduais opinaram. Depois foi discutida a nível do Conselho Federal de Educação. Depois foi levado a um grupo restrito que trabalhou na Universidade de Brasília, junto da Faculdade de Educação, usando os estudantes como parte integrante do processo para saber quais seriam as suas reações. Com a palavra, a professora Cecília Ranamati, da Faculdade de Educação da USP. Essa característica foi um desastre, As escolas não conseguiam se equipar, porque para você ter um ensino profissional, você tem que ter equipamentos, né?
conforme a modalidade. Bem, tanto que caiu, 82 voltou a ser o que era. O currículo tem que ajudar o aluno a, quando você disser que ele não pode, dizer por que não pode, trabalhar com ele esse conteúdo. Não é? Então, há muita coisa nesse sentido. Então, as mudanças do ponto de vista ideológico, então entra um governo com uma preocupação mais voltada, né, para o empresariado, né? Por exemplo, a política liberal de governar tem os seus aspectos positivos, mas tem os seus aspectos negativos, né? O professor tinha, digamos assim, uma certa autonomia, e o diretor também, sobre o currículo da escola? Ele tinha uma autoridade relativa. Por exemplo, eu dei aula, né, muito tempo, de educação moral e cívica e organização social e política, né? Nessa época, você tinha que ter um atestado de idoneidade social. Quer dizer, se você tinha alguma pendência no seu tempo de estudante na faculdade, lá porque participou de um movimento estudantil do diretório acadêmico, e constava lá, você não podia pegar essas disciplinas. Decreto-Lei número 477. O 477 dava às autoridades universitárias e às educacionais o poder de desligar e suspender estudantes, professores e funcionários envolvidos em atividades consideradas subversivas pelo regime. Era um autoritarismo muito grande. E essa questão, o que eu fazia? Eu tinha que dar aula disso. Então eu tinha lá, o atestado estava todo em ordem. Agora, que conteúdo você vai dar? Porque os livros, eles davam ênfase exagerada à questão do patriotismo, sem justificar muitas coisas e sem mostrar o que estava além da letra, né? O que estava atrás das letras, entre as linhas. Quem fazia a diferença era o professor. Quem poderia fazer a diferença era o professor. Nos anos 90, os tempos foram outros. Depois da nova Constituição Federal, surge a Lei 9394 de 1996, a nova LDB. Com ela, parâmetros curriculares nacionais e diretrizes curriculares para toda a educação básica, que incluía agora alunos ainda mais jovens. Acho que foi uma luta, inclusive, de vários grupos aí para a educação infantil ser considerada dentro da LDB, porque não é uma mera figura, significa que ela vai receber verba, ela vai ser uma obrigação do governo, né? A primeira vez que você vai ter o currículo nacional com os PCNs. Não se tem conhecimento de currículo assim tão específico como o PCN para o Brasil todo. Tudo parecia novidade, interessante, alguns com medo, né? Muita gente se lembra de Caminho Suave, aprendeu na Caminho Suave, né? Então, deixar trabalhar com esse material, né, dentro do processo de alfabetização para a novidade, para Paulo Freire, o construtivismo, etc., isso foi, na rede, eu não sei se eu posso dizer que foi, acho que ainda é. Muita gente não consegue deixar o velho para assumir a novidade. Que valor é esse? 110 é maior? 110 centímetros é maior que 1 metro? Por quê? Porque tem 10 a mais. Tem 10 a mais, entendeu? Não? Por exemplo, o professor na sala de aula fazendo tudo como fazia antes. Ele continua com giz, apagador e lousa, e de preferência de cor, né, de preto, né? Então, para muita gente, essas mudanças ainda não aconteceram, né? E para muito pai também, que chega o aluno, o caderno, não tem nada escrito, diz, olha, não teve aula, porque tem coisa escrita, é a lousa cheia, e o aluno copiando, ele leva lá e diz, olha aqui a aula de hoje. Se o gestor tem uma cabeça aberta, né, ele pode dizer, agora nós estamos trabalhando o ensino fundamental e a nossa proposta agora é essa, né? Essa proposta do ensino médio, do ensino fundamental, implica em que não se trata de pôr um tijolo sobre o outro, uma disciplina sobre a outra, mas que se trata de trabalhar a interdisciplinaridade, né? De ver onde temos temas que possam ser transversais, né? Onde você pode trabalhar a questão da fome do ponto de vista da sociologia, da ciência, da biologia, enfim. 22 vezes 4. É isso? Agora você vai 22 vezes 5.
Professor, o senhor como gestor, o senhor percebeu que as suas ações como gestor foram mudando de acordo com as mudanças de legislação? Foram mudando, né? Principalmente também porque você vai mudando de escola, né? E as mudanças não só em função da legislação que sofreu alterações, como também em função das escolas onde eu fui trabalhar, né? Então eu fui trabalhar numa escola aqui no Cefam do Butantã. Era uma escola só para a formação de professores, né? Então a minha postura como gestor já era diferente. Eu estava formando um profissional com a responsabilidade de trabalhar o processo de ensino-aprendizagem na sala de aula. Então aí eu já tive uma outra postura. Então, por exemplo, se aqui a gente trabalha a questão da disciplina, da participação do aluno, numa escola como o Cefam, que era tempo integral também, naquela escola a minha perspectiva de trabalho já era outra, né? Já tinha a ver com como interpretar, por exemplo, a nova lei de diretriz de base da educação nacional num tempo diferente, né? Como se adaptar a essa lei e como tirar o melhor proveito possível das aberturas que essa lei ela possibilita para o educador. A palavra currículo, ela muitas vezes é tomada como apenas a grade curricular. Então, o currículo é o quê? História, geografia e tal. Não, e eu quero enfatizar o seguinte, que currículo, e acho que muitos professores sabem disso, é o conjunto das atividades que se tem na escola e a concepção que nós damos a essa relação que nós temos com os nossos alunos. Mas eu posso incluir aqui, por exemplo, o currículo oculto, que tem a ver com todas as atividades que são realizadas na escola e que contribuem para a formação do indivíduo quanto à sua escolaridade. Então, o currículo ele é mais amplo do que português, matemática, história e geografia, mas ele tem a ver com diretrizes que nós discutimos ao longo do processo educativo e que devem fazer parte desse processo pedagógico. Então, todos os atos, todos os gestos, todas as iniciativas que contribuam para a boa formação do caráter do indivíduo como cidadão, para mim tudo isso faz parte de um currículo.